Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Os meus pais são imigrantes, né? Então eles têm uma história que a gente nunca vai passar. Minha mãe nasceu na Bolívia. Tá. A mãe dela era alemã, sobrevivente do Holocausto, e o pai dela, meu avô, era sírio. Então tem toda uma história assim. Mas para chegar onde eu tô hoje, Não, mas também vamos contar essa história, ué. ela Me é uma conta história com muito calma, legal. conta com calma mesmo. Da onde que veio? Como começou, de fato, a roupa? Então, meu pai nasceu no Líbano. Ele saiu do Líbano com 21 anos, porque aos 12 ele perdeu o pai. Uma família de 8 irmãos. Então, ele tem uma história de muita resiliência. Ele falava muito que talvez se ele não tivesse perdido o pai tão jovem, talvez ele não ia ter chegado onde ele chegou, porque ele teve que se virar mesmo para vencer na vida. E então, com 12 anos, começou a vida profissional dele. Ele começou a fazer bicos. O irmão mais velho dele, eram 3 irmãos homens. O irmão mais velho tinha um emprego mais formal, ele tinha estudado contabilidade. Meu pai não queria saber de ir para a escola, era mais rebelde. Mas com 21 anos, e eles se viraram até os 21 anos, onde o meu pai saiu do Líbano com centavos no bolso, era uma família muito humilde. E ajudado por um tio que morava em Nova York, ele decidiu fazer a América. Só que o tio aceitou empregar ele ficou lá cerca de 1 ano e meio, 2, e o tio Então, mandou... o tio de Nova York pegou a sua família do Líbano e levou para Nova Só York. meu pai. Só Só meu seu pai. pai. Precisavam eleger um cara mais valente, assim, e meu pai estava arrumando muita confusão no Líbano, que era a época da guerra, já estava tendo uma guerra civil entre as falanges, e nada a ver com os judeus ainda na época, mas ele era muito valente, muito brigão, e ele defendia as minorias. Então, ele estava sempre lá nas trincheiras, tal, e meus tios e a minha avó, preocupados com ele, falaram, não, vamos tirar ele daqui, senão vai dar ruim, né? Ah, entendi. E aí que escolheram ele para ir para Nova York, então ajudado por esses tios. E os tios mandaram ele para o Rio de Janeiro, numa época de Páscoa, para negociar um terreno, um imóvel que eles tinham na Tijuca, no Rio de Janeiro. Meu pai nem sabia que existia Brasil, porque ele não tinha estudado muito, e para ele a América era Nova York. E aí ele chegou no Rio de Janeiro e ele se apaixonou pelo Brasil, porque é muito parecido com o Líbano, a questão da praia, do mar, ele era um cara do mar, o calçadão, as mulheres. Então ele decidiu que era aqui que ele queria fazer a vida dele, ele terminou esse trabalho com os tios e decidiu empreender, mas ele ainda era muito jovem, teve vários negócios que ele falava, não ganhei nem perdi, mas ganhei muita experiência. E aos 30 anos ele veio para São Paulo, porque ele chegou a morar em Belém do Pará. Tem uma história incrível mesmo, mas ele viu Brasília ser construída de cima, porque ele comprou um avião. A história é longa, mas Ele comprou um avião? Ele comprou um avião para fazer Ela vai dando só transporte. highlights. É um trailer. A gente tá vendo um trailer. É um trailer, imagina o trailer assim na tua cabeça, mas ele comprou um avião de carga usado para fazer transporte, porque não tinha estrada que ligasse Belém a Brasília. E então, como é que ia chegar lá? Material de construção, fruta, legume, verdura, tudo, né? Precisava. Então, ele comprou um avião, ele sacou essa oportunidade, comprou um avião caindo aos pedaços, literalmente, e começou esse trabalho. Mas, assim, ele ganhou dinheiro, mas também perdeu dinheiro. Mas, mais ou menos com 30 anos, ele decidiu vir para São Paulo, onde tinha um pouco de família, muitos amigos do Líbano também já tinham migrado. E ele decidiu vir para cá e fazer algo diferente. E ele tinha 30 anos? Tinha 30 anos. Nossa, então aconteceu um monte de coisa, então, né? Foi muito rápido. É um monte de... você vai ver o livro. É um livro, assim, bem grosso. A história é longa e tem muita aventura, realmente. E então, com 30 anos, ele chega aqui e ele não sabe o que fazer, ele queria empreender. E ele pegou o que ele tinha acumulado, o que ele tinha conseguido acumular, que era o equivalente, seria o equivalente hoje a uns $4 mil. Comprou 2 máquinas para fazer uma fábrica de calcinhas. Cara, mas de onde ele tirou essa ideia? Falou, vou fazer uma fábrica de calcinhas. Ninguém acorda e fala, vou fazer uma fábrica de calcinhas. Caramba, vou fazer meia. Tipo, tem essa história. Mas foi justamente um amigo dele, do Líbano, que tinha um primo que tinha uma fábrica de meias e falava, olha, os meus clientes me pedem calcinha e eu não tenho para fornecer. Você não quer fazer uma fábrica de calcinha? Caraca. E ele, então, fez, muito ajudado por esse amigo. Depois ele era grato a esse amigo até o fim da vida, porque ele prosperou muito, né? E o amigo nem tanto. E ele se sentia meio que culpado. Ele usava esse amigo até o fim da vida como um consultor, assim. Ele falava, mas Nissim, você conhece muito mais do negócio do que eu, né? Mas é porque realmente ele era muito grato.
a essa pessoa que deu essa luz, essa ideia de empreender. Porque acho que empreendedor é isso, enxerga oportunidades, não importa o segmento que tem. A questão da paixão, meu pai era um apaixonado por mulheres. Mulheres era assim a inspiração dele. Né? E era um cara muito vendedorzão, assim. Então, ele pegava, se apaixonava por aquele negócio, saía vendendo e fazia a coisa acontecer. Acho que é isso que movia ele. E aí ele pegou e fundou Era Hope já na época? Sim, aí ele fundou Ele era brasileiro, assim. O nome e Hope ele era uma pessoa não muito estudada pelo que você comentou. E Hope é inglês o nome, não é? Meu pai, ele era poliglota, porque ele morou em vários... Ele passou pela Alemanha, antes de chegar em Nova York, para aprender a operar máquinas, porque era a era industrial. Então, ele pensou assim, eu vou precisar usar isso para empreender algum dia. Então, ele acabou aprendendo alemão. Imagina, um judeu árabe, bem morenão, na Alemanha pós-guerra, né? Aquele momento difícil. E, então, ele passou pela Alemanha, depois Estados Unidos, onde... aprendeu inglês fluente, chegou no Brasil, aprendeu... E no Líbano se fala a educação em francês, né? Então, era árabe, francês. Eu mesma também falo muitas línguas, porque minha avó só falava francês, a outra avó só falava espanhol, então também é uma salada. Mas ele fundou a Hope em 1966, então há 56 anos atrás, justamente com o nome Hope de esperança, de fazer um negócio que fosse perene, que sobrevivesse à existência dele. E acreditando sempre que o amanhã vai ser melhor do que hoje, com muita esperança mesmo.